Olá. Roraima tem sido a principal entrada de refugiados venezuelanos no Brasil. São dezenas de milhares de homens, mulheres, idosos e crianças que vêm em busca de melhores condições de vida, o que inclui até mesmo ter o que comer. Mas a questão dos refugiados não se restringe nem a Roraima nem a Venezuela. São sírios, haitianos, congoleses, enfim, pessoas que estão fugindo de guerras, da fome ou do desemprego. O Expressão Nacional de hoje pergunta como lidar com esse fluxo de imigrantes. Afinal, o Brasil também convive com forte desigualdade social, problemas de saúde e elevado desemprego. Eu recebo hoje a deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais. O deputado Carlos Andrade, do PHS de Roraima. Ele é presidente da Comissão Externa sobre a Crise na Venezuela. O professor da Universidade de Brasília, Leonardo Cavalcante, que é coordenador do Observatório de Migrações Internacionais da UNB. E Ahmad Al-Haraki, que é engenheiro e migrante sírio. Você de casa está convidado a participar do nosso debate. Você é de Roraima ou mesmo de um outro estado e conhece essa realidade? Qual é a sua sugestão? Anota aí. WhatsApp 61996202573. Está aberto também um bate-papo na nossa página no youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Senhora, senhores, muito boa noite, muito grata por terem aceito o nosso convite para esse debate. E para a gente começar a nossa conversa, eu vou pedir para o pessoal colocar no ar um pequeno vídeo em que a gente fala um pouco sobre os principais problemas que os migrantes estão enfrentando aqui no Brasil, sobretudo na Venezuela, os migrantes venezuelanos. Muitos migrantes e refugiados aceitam trabalhar no Brasil como empregados domésticos sem os direitos sociais básicos assegurados por lei. É o caso da boliviana Diana Solis Garcia, que mora há 21 anos no Brasil e já enfrentou preconceito e trabalhou sem a garantia de direitos. Eu recebia menos que um salário mínimo, que eu ia falar que era por causa das horas e porque eu era estrangeira, não podia ter carteira de trabalho, não tinha carteira de trabalho. E alegou no juiz que eu não tinha documento. Eu tive documento desde que cheguei aqui ao Brasil, só que eu não sabia que eu podia tirar carteira de trabalho. Outro problema é a atuação de agências privadas para recrutar imigrantes como trabalhadores. A auditora fiscal do trabalho, Lívia Ferreira, lembrou que o Brasil precisa regulamentar essa atividade para garantir que os imigrantes não sejam explorados ou submetidos a trabalho escravo. Bom, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria, Ahmad, de começar com você. Você é sírio, está no Brasil desde 2014. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso telespectador por que você veio para o nosso país, como você chegou aqui e a sua análise em relação ao que foi colocado aqui. Esse vídeo falou sobre condições de trabalho, sim, sobre exploração do migrante, sobretudo dos refugiados, desrespeito às condições, às regras, às leis trabalhistas. O que você conta para a gente? Eu estava na Turquia, não saí da Síria direto. Eu saí da Síria para a Turquia. Na Turquia a gente sofreu desse tipo de falta de documento, essas coisas. Eu não tinha intenção para ir para o Brasil. Só que eu sabia que o Brasil era, assim, a forma que o Brasil se providenciou para ajudar o refugiado sírio, que a gente não tinha que pegar avião ilegalmente ou pegar no mar ilegalmente, como os refugiados que estão indo para a Europa, sendo dos sírios, os africanos, todo mundo que está imigrando para a Europa, tudo pelo mar, pelo o caminho perigoso e ilegal. Eu fui para o consulado brasileiro em Istambul, pedi visto de refúgio, e fui bem tranquilo. Peguei o avião, veio aqui. Mas claro, eu pesquisei anteriormente sobre a questão de documento, porque o que estava faltando lá na Turquia é realmente o documento. Aqui cheguei, no primeiro mês já estou tudo documentado. A gente dizer, tipo, a carteira de trabalho não levou muito tempo, não levou complicações. E a carteira de residência também foi bem tranquila. O tratamento da Polícia Federal foi bem tranquilo. O pessoal que, assim, mostra que quer ajudar mesmo.
Então você não passou pelo que a gente está vendo, que muitos venezuelanos estão passando ao chegar ao Brasil? Então, eu acho também porque é sírio. Porque a questão de guerra, tipo da imigração. A causa de imigração era causa de segurança, falta de segurança, guerra e tal. Ou imigração por causa de a situação econômica, pobreza ou crises econômicas, depende do país, né? Então, o tratamento vai se diferenciar pelas leis. Pela lei, tem algumas matérias que apoiam mais o sírio. Pelo que eu senti, eu achei. Certo. A gente era, assim, o nosso caminho era muito mais facilitado do que os outros. Professor Leonardo Cavalcante, sua experiência, sua visão como coordenador desse observatório que tem na Universidade de Brasília, esse depoimento que o Ahmad traz para a gente, do tratamento, vamos dizer assim, diferenciado, né, positivamente diferenciado que ele teve pelo fato de ser sírio, de ter vindo numa situação de guerra, em relação ao que está acontecendo com os venezuelanos que chegam ao Brasil. Qual a sua avaliação? Então, antes de mais nada, agradecer o convite, saudar os companheiros de mesa e parabenizar o programa por trazer um tema de tão importância para o Brasil e para o mundo na atualidade, né? É um fenômeno complexo, difícil de medir e que exige uma atenção contínua das políticas públicas, né? O Ahmed colocou aqui o caso da Síria, que é um caso completamente diferente do que está acontecendo na nossa fronteira norte com o caso dos venezuelanos, né? Ainda que o Brasil não seja o principal destino dos venezuelanos, o Brasil ainda está na 7ª posição, se a gente compara com outros países, a Espanha, a Colômbia. Eu estive recentemente no Equador e observava como os imigrantes entravam pela Colômbia, atravessavam toda a Colômbia, Equador, até chegar no Peru. Mas isso não invalida a atenção para a questão dos venezuelanos no Brasil, sobretudo porque estão localizados num território como Roraima, que é um estado que não está conseguindo acolher a todos os imigrantes como deveria ser acolhido. Se a gente pensa no Brasil como um todo, é muito pouco o número de venezuelanos, mas se a gente pensa no estado de Roraima... Em relação a Boa Vista, parece que são em torno de 12% da população de Boa Vista. Isso. Né? Talvez o deputado tenha mais dados sobre atuais, né? Nós fizemos uma pesquisa em Boa Vista e em Pacaraima, em 2017, e foi uma pesquisa por amostragem, né, que fizemos nessa situação. E o que a gente observou, né, que os imigrantes que entrevistamos, né, não se pode falar do imigrante venezuelano no singular, tem que pluralizar. Existem várias populações ao mesmo tempo. Tem os indígenas, que existe uma especificidade que se exige uma políticas públicas, que é o indígena guarau. Tem o imigrante venezuelano em situação de rua. Tem o imigrante venezuelano que está inserido no mercado de trabalho. Ou seja, para cada população dos venezuelanos requer uma política pública específica e talvez pensar na ideia de um pacto federativo com a questão dos venezuelanos. Porque, claro, se pela Constituição é a União que detém toda a política de fronteira, mas os imigrantes estão no Estado, estão no município, e é importante, pelo menos o que observamos. Talvez o caso que estava conversando antes do programa com o Ahmed, né, é um exemplo que a gente tem aqui na mesa. Se a gente pensar na questão do imigrante, né, o país que está recebendo o imigrante, se sabe organizar o fluxo migratório e a política pública, é muito cômodo para o país de origem. Porque o Estado mais gasta com a pessoa na infância e na terceira idade. A gente tem um exemplo aqui, o Ahmed é engenheiro elétrico e está no Brasil. Com os venezuelanos, encontramos da pesquisa, a maioria ou tinha ensino médio ou tinha ensino superior. Agora é preciso ter uma política específica para a gente ter imigração, não só como um desenvolvimento econômico também, mas também social, cultural, etc. E é preciso atuar com os pés no chão, sem radicalismo, sem colocar os imigrantes como demônio nem como anjo. Eles querem ser como todo cidadão brasileiro, trabalhar, ter os direitos e os deveres de qualquer cidadão. Deputado Carlos Andrade, o senhor que preside essa comissão externa que avalia a questão da crise da Venezuela, como tem a sua visão em relação à questão dos venezuelanos no seu estado? Eu só queria fazer uma correção nos números. Não seria bem uma correção, só colocar alguns dados atuais. O estado de Roraima é um estado que tem... A capital tem aproximadamente 330 mil habitantes. Alguns, não posso dizer dados oficiais, mas estima-se que entre 70 e 100 mil imigrantes venezuelanos estão ali. O professor Leonardo colocou muito bem quando ele diz
há uma diferenciação ali, tem os indígenas. Há uma predominância, professor, naquela região ali, os indígenas naquela região como um todo, no norte, não só do Brasil, como no sul da Venezuela também, é uma predominância indígena. E, Maristela, dá mais de 20%. Mais de 20%, esse é um impacto onde você tem... Vou pegar só capital, só para a gente ter uma dimensão dos números. Mais de 20% em cima de 330 mil brasileiros que estão ali em Boa Vista, é um impacto, chega a ser surreal, porque são dois corpos ocupando praticamente o mesmo espaço. Quando você vê o sistema básico, os sistemas que atendiam a população malmente, sistema de saúde, sistema de educação, e você tem 40% dos leitos ocupados por imigrantes, o médico não vai poder chegar e dizer que não pode atender uma emergência de um imigrante venezuelano, de um indígena, dependendo da gravidade. Então, quer dizer, é um espaço para dois corpos ali. Então, eu imagino que a morosidade por parte do Estado como um todo, quando eu me refiro ao Estado, eu falo governo federal, governo estadual e governo municipal, nós poderíamos ter atuado nisso antecipando, ou pelo menos numa proporcionalidade dessa imigração. Outubro de 2016, eu coloquei nesta casa um requerimento solicitando a apreciação e aprovação de para a criação dessa comissão externa. Já são demandados, foi criada agora no dia 26 de fevereiro. Nós víamos esse problema. O Brasil, nós não temos o hábito, não temos o costume, nós não temos essa situação de imigração, ela não é forte nas nossas fronteiras. Ela não é. E a Venezuela, o Brasil não quer resolver o problema da Venezuela. Mas nós precisamos cuidar também desse impacto daqueles brasileiros que ali estão. Então, como fazer isso? O que está acontecendo hoje, como uma consequência direta, que os brasileiros que estão ali na fronteira, que o Estado brasileiro levou tanto tempo para que aquelas pessoas povoassem e preservassem aquela área de fronteira, e hoje o Estado é como se estivesse fazendo um pouco caso disso. Deputado, e o seu Estado, frente à capital, pelo que eu andei lendo, ele é uma... atividade produtiva lá está no serviço público, né? A geração de renda está no serviço público. Então, é difícil absorver esse imigrante. Não é um estado industrial como São Paulo, ou onde haja uma grande produção agrícola. Os consumidores de energia, só para você ter uma ideia desses números, 85% dos consumidores de energia elétrica são residenciais. Menos de 1% é industrial. Aí entra as outras classes. Poder público, serviço público, rural, entra aí em torno de 7, 8, 9%. Então, quer dizer, você não tem como absorver e sem que o Estado entre com uma estrutura para poder salvaguardar isso. Então, a comissão externa, nós estamos para acompanhar essa atuação. Nós solicitamos muito para acompanhar essa atuação do governo federal, do governo do Estado, porque, na verdade, está sofrendo as duas populações, porque não estão sendo tomadas as medidas em tempo real, em tempo adequado. E né? As crises já estão surgindo, né? Sistema de saúde, disso. Como é que você... O sistema de saúde, nós brasileiros, nós que estamos aqui, temos o conhecimento do básico, nós sabemos como é que está o sistema de saúde por todo o Brasil. Roraima não é diferente. E aí você tem um incremento de aproximadamente 20%, 40% dos leitos. Sem falar que a Venezuela passa por um problema grave, mas as doenças que estavam lá, por exemplo, o Brasil já tinha erradicado o sarampo há mais de uma década. Se não houver um ordenamento na fronteira para essa situação, e nós formos fazer, o Brasil for fazer uma interiorização, você está implicando não só em risco daquelas pessoas que estão na fronteira, mas de levar essas doenças. Porque não era feito um tratamento. Porque se nós observarmos a legislação brasileira, sem exagero algum, se nós observarmos o direito de ir e vir, assegurar como os brasileiros, eles vão poder fazer. Por exemplo, o imigrante ele só pode ser vacinado se ele concordar com a vacina. Se ele não concordar, ele pode adentrar. Só que aí implica em risco também ele estar em Roraima, como ele pode estar em São Paulo, sim, em Mato Grosso, em qualquer lugar da federação.
de uma doença que já está Vamos ver, deputada João erradicada. Moraes. Deputada, a senhora foi presidente da Comissão de Relações Exteriores, Defesa Nacional da Câmara em 2015, né? Essa crise na Venezuela, ela não é nova, ela não começou no ano passado, né? Já desde 2010, ao menos, que se vê um fluxo migratório que é crescente para o Brasil. Nessa época, não era possível ainda identificar nessa época que essa, vamos dizer assim, essa bomba, vamos dizer assim, né, ia estourar, que a gente hoje ia ter essa quantidade de pessoas que buscam abrigo, que buscam condições de vida no nosso país? Eu diria, Maristela, que o problema de um fluxo migratório, ele é pontual na história do Brasil. E nós tivemos, não foi o começo na Venezuela, tivemos a crise no Haiti, onde o desastre ambiental, a dificuldade econômica e política que existia no Haiti, nós fomos impactados por ela. Um fluxo muito grande que entrava pelo Acre e que foi necessário pactuar com o próprio Haiti, ampliar o visto para a imigração. Então, eu creio que há fenômenos que ocorrem, independente da nossa vontade. Acho que no caso da Venezuela, o deputado Carlos Andrade, eu cumprimento pela previsão dele, situou em outubro de 2016 que ele tomou a iniciativa, tem um requerimento que foi aprovado 1 ano e meio depois, 1 ano e 4 meses depois. Ali foi o crescimento, por uma crise que é importante se fazer, uma intervenção e interferência de outros países, particularmente dos Estados Unidos, com a definição do bloqueio, agravando a situação econômica e a falta e escassez de alimentos. Então, eu creio que também nós, nesse período, tivemos uma atitude muito mais de intervir para aprofundar a crise política do que ajudar. Acho que efetivamente ampliou-se. E aquilo que o deputado Carlos Andrade percebeu em outubro de 2016, se agravou com essa política de intervenção fora. Por isso que eu acho que a Câmara vai aprovar a medida provisória que estabelece medidas emergenciais, vai aprovar esse recurso extra de 190 milhões. Eu cumprimento a população de Roraima, porque tem, na sua maioria, uma atitude de solidariedade, de recepção, mas é preciso, evidentemente, que a União ajude em enfrentar esses problemas que o deputado Carlos Andrade bem colocou, que é a ampliação das demandas sociais. Armad, eu queria ouvi-lo um pouquinho sobre essa questão trabalhista, que foi o objeto do nosso vídeo, a gente falou um pouco. Você é engenheiro elétrico, né, como o professor Leonardo estava falando. Uhum. Você já está conseguindo trabalhar dentro da sua área? Você está trabalhando com o que hoje? Eu acho que tá difícil trabalhar na área. Eu vi que até para o brasileiro difícil. Sim, desemprego é uma realidade no Brasil. Você está no centro-oeste, tem que ir para o sul, para o sudeste, lá a região da indústria mesmo, a região de investimento nessa área mesmo, o que ele está fazendo em Brasília. Sim, eu pensava nisso, mas tem gente que ajudava nisso, que eu consegui um trabalho aqui, consegui trabalhar com todos os direitos trabalhistas. Mas na sua área de formação? Não, assim, uma área que ligada, mas não é tão ligada. Estou fazendo técnico de manutenção elétrica de veículos, de ônibus, numa empresa aqui, que roda em Brasília, de transporte local. E foi, não foi fácil, foi IMDH, que o Instituto de Migrações e Direitos Humanos, que ajudaram para organizar isso. E também eu acho que a empresa que a gente trabalha também, eles têm uma atitude boa nesse sentido. Porque empregar, estava falando inclusive com um professor, empregar estrangeiro está parecendo meio estranho aqui. Mesmo assim, mesmo estrangeiro qualificado, mas tá parecendo um desafio. Eu até achei que
que parecia um desafio até para a empresa quando eu entrei na empresa, mas foi bom que a empresa aceitou esse desafio. O seu curso, o seu diploma tem que ser revalidado no Brasil? Como é que é a legislação? Basicamente, tinha que ser revalidado. E eu pedi a revalidação, mas foi a demora. Demorou 1 ano e meio. Mas saiu já? Saiu. Saiu em setembro passado. Que bom. Pode falar, deputado. Eu gostaria de fazer um comentário ao que o Ahmed está colocando. É que nós temos no Brasil, nós não podemos nos esquecer disso, 13 milhões de desempregados. Sim. Eu acho que essa não é uma dificuldade para quem migra. Eu acho que essa dificuldade, quantas pessoas não estão aí há mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, buscando uma colocação no mercado de trabalho. E só trazendo aqui, tangenciando aqui para o norte do Brasil, que é um pouco mais difícil, não tem um parque industrial. O mais próximo fica no Amazonas, em Manaus. Você tem uma qualificação daquele pessoal que está migrando ali para a região, para Roraima, na sua predominância indígena. Ou seja, a qualificação dela, quem entrar em Roraima automaticamente são indígenas e automaticamente eles não vão querer se distanciar daquela faixa, daquela linha de fronteira. Quem vai querer vir eu diria, para outros estados da federação, é aquela pessoa que tem uma formação que possa integrar o mercado de trabalho, que não tenha aquele receio de estar próximo da linha de fronteira. Então, o que eu vejo, essa dificuldade que o Ahmed coloca, é justamente, não é só, eu acho que do imigrante, eu acho que essa dificuldade, ela permeia toda a população brasileira e principalmente os nossos jovens. Mas talvez isso gere ainda mais problema de aceitação por parte dos brasileiros, né? Talvez uma parcela dos brasileiros diz, poxa, a situação aqui já está tão difícil para a gente ainda vai receber pessoas para concorrer com a gente no mercado de trabalho? Eu acho que o professor Leonardo, foi muito feliz. A questão social, porque a gente fala da questão humanitária, mas a questão social, só para você ter uma ideia, muito recentemente, semana passada, nós tivemos um conflito em Roraima. Sim. Ali a 60 quilômetros da capital, um venezuelano matou um brasileiro, um empresário, e 1 dia ou 2 dias depois, a população pegou e tirou de um imóvel, de um prédio, todos aqueles venezuelanos imigrantes que estavam ali, e os seus poucos pertences foram retirados e foram tocados fogo e retiraram aquelas pessoas dali. Então, a coisa já está começando a ficar muito tensa. E aí eu entro, por exemplo, é uma atuação do Estado. Se você me perguntar, é governo federal, é estadual, eu acho que é uma atuação do Estado para mediar, para buscar essa questão social, porque essas pessoas, elas estão famintas, elas estão vindo de algum lugar porque elas estão famintas, né? Então, quer dizer, essa relação, essa questão social, ela está começando a ficar uma coisa forte, e aí, sendo observada, vai ocupar, tem pessoas venezuelanos, que estão trabalhando por um prato de comida. E aí, você quer falar, deputada? É que eu acho que é muito importante a gente compreender a necessidade dessa pactuação do Estado, governo federal, Estado e município. Porque problema social nós estamos vivendo aqui no nosso coração, no Brasil. Sim. O Rio de Janeiro, um descontrole. Por isso que é tão importante uma intervenção, e eu estive no Ministério da Defesa, acompanhei uma reunião, não durante a reunião, mas antes, de um grupo de trabalho que está exatamente como é que amplia os abrigos, como é que organiza e monitora a chegada com recursos de fora e como é que faz com a mesma política que a gente fez com o Haiti. Eu acho que a gente não pode estimular uma tensão que não é verdadeira. A tensão social está nas nossas grandes cidades e não na fronteira. Mas o controle e o apoio passa a ser fundamental. E não a posição que é essa de estimular, de prejudicar o governo venezuelano, como, por exemplo, agora na crise da malária, da região amazônica da Venezuela, a Colômbia não quis vender as vacinas por conta dessa política do bloqueio dos Estados Unidos. Por isso que eu acho que a maturidade é essa que o deputado Carlos Andrade está nos colocando. Professor, nós estamos indo quase para o intervalo. Você quer fazer um comentário em relação ao que nós estamos... Eu queria só pontualizar da grande diferença do que foi o fluxo haitiano
do que é o fluxo venezuelano, né? Do que é o fluxo sírio. E dentro de cada fluxo, as suas especificidades, né? Ou seja... E a necessidade de tratamentos diferentes. Diferente. Né? Não dá para a gente dizer o venezuelano, não existe o venezuelano no singular, existe o venezuelano no plural. E daí é fundamental o Estado na sua concepção como um todo, não o Estado de Roraima em si ou a Prefeitura de Boa Vista, mas o Estado como um todo tem capacidade para atuar. Se a gente observar em perspectiva, é muito pouco o número. Mas, claro, se deixar o município sozinho ou o Estado de Roraima sozinho, não tem como ele atender. E é completamente diferente, repito, a questão dos venezuelanos com a questão dos haitianos. Era outro momento econômico, outra situação de emprego, o país estava em pleno emprego na época dos haitianos, ou seja, é outro elemento que a gente tem que colocar para fazer a política acertada, ou seja, vendo como a imigração como algo que vai ajudar no desenvolvimento do país. Mas é preciso fazer isso de forma pontuada e acertada, né? Ou seja, não é o caso dos venezuelanos, não é o caso dos haitianos. O Brasil, a partir de 2010, começou a receber o que a gente chama os novos fluxos migratórios do sul global. Na nossa história, século XIX, século XX, a gente recebia as pessoas do norte global. Itália, Portugal, Espanha. Depois esse número se reduziu, estancou, os brasileiros começaram a sair e a gente começou a receber somente imigrantes de fronteira, que não estavam os venezuelanos. Eram muitos brasileiros que iam para a Venezuela, muitos colombianos que iam para a Venezuela. Então isso é pontual e o Estado tem que começar a se preparar, não só para o venezuelano, não só para o haitiano, mas ter uma estrutura de Estado que possa lidar. Isso é um fenômeno que vai acontecer, vem acontecer não só no Brasil, não é excepcionalidade do Brasil, como eu falei no início, o Brasil é somente o 7º destino dos venezuelanos. Nós vamos fazer um breve intervalo. Se você não participou, dá tempo ainda, pelo WhatsApp, 61996202573 e no nosso bate-papo aberto youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Na volta, a gente vai falar sobre a política do governo federal de distribuir esses refugiados, esses migrantes que estão chegando pelo Brasil inteiro. A gente vai conversar aqui um pouco assim, bom, vamos distribuir, mas como distribuir sem ser simplesmente uma distribuição de problemas? E como garantir que essas pessoas, ao chegarem aos outros estados, vão ter realmente condições de vida melhores do que têm nos seus países de origem? A gente volta já já, não sai daí. Tudo o que acontece na Câmara dos Deputados passa na TV Câmara. A TV Câmara tem programas de entrevista. Ao vivo para todo o Brasil, mais uma edição do Participação Popular. E este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Gastos com políticas de apoio ao setor privado. Câmara Ligada, o espaço para ouvir o som e o pensamento dos jovens. Todo mundo tem que contribuir de alguma maneira numa situação em que falta água. Existe sempre uma classe que é atingida de forma mais dura. E programas culturais. Nosso povo. Se me chamam de caipira. Nossa cultura. Como é que pode uma Constituição com menos de 30 anos já ser considerada velha? Eu defendo uma Assembleia Constituinte originária. Nossa música. TV Câmara. O Brasil passa aqui. Estou aqui na TV Câmara, que está completando 20 anos. Na TV Câmara você vê as votações mais importantes para a vida da gente. Tem também debate, jornalismo, cultura e muita coisa que vale a pena ver. O Brasil passa aqui. Eu, Maria Eduarda, de Salinópolis, Pará, também passei na TV Câmara. A Expressão Nacional está de volta e hoje a nossa pergunta é como receber os milhares de refugiados que vêm para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Professor Leonardo Cavalcante, o ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, disse recentemente que o governo federal deve distribuir os migrantes venezuelanos para outros estados brasileiros como forma de desafogar o estado de Roraima, a cidade de Boa Vista. A minha preocupação para o senhor é o seguinte: como fazer para que essa distribuição dos migrantes seja algo que vai realmente
ajudar a vida deles. E não simplesmente distribuir o que seria um problema, né, com os problemas, inclusive, de saúde, que o deputado comentou no primeiro bloco. E aí, tirando essas pessoas sendo distribuídas, elas saem do foco. Porque hoje existe uma preocupação muito grande em função da concentração delas em Roraima. Mas se elas forem divididas, talvez essa preocupação deixe de existir. Qual é a sua avaliação em relação a essa política? Então, quando fizemos a pesquisa em Roraima, em Boa Vista, 85% dos imigrantes venezuelanos que entrevistamos estavam dispostos a processo de interiorização. Ou seja, eles viam, eles observavam que em Roraima não tinha capacidade de absorver todos os imigrantes no mercado de trabalho e eles observavam outros locais que poderiam ser, mas eles precisavam de um apoio, porque sair dali de uma região de fronteira, onde eles podem voltar para a Venezuela e se interiorizar, necessitaria pelo menos algum tipo de apoio de alguma política para ajudar nesse processo de interiorização. Isso é algo também, eu volto ao tema dos haitianos, né? Porque os haitianos também teve um processo, eles entravam pelo Acre e iriam, mas eles iam para onde? Para o sul do país. Quem absorveu os haitianos? O final da cadeia produtiva do agronegócio. Abate de frango, abate de suíno. E era outra migração, era o migrante que vinha do Caribe, ele vinha para o Brasil. Da Venezuela, ele está numa região de fronteira. Então é importante, sim, fazer o processo de interiorização. Eles querem isso. Agora, não dá também para fazer o processo de interiorização sem um acompanhamento e fazer de forma assertiva e de forma bem pensada, porque assim a gente vai resolver um problema e gerar um outro problema lá no lugar de origem. Não é para todo local que se vai fazer o processo de interiorização. E aí precisa, aí eu insisto, o Estado se organizar para que ele possa, os imigrantes se interiorizarem onde tem estrutura econômica que possa absorver esses imigrantes. O Brasil tem empresas, tem cooperativa que já estão preparados para acolher imigrantes. No sul do país, o Brasil tem empresas onde tem todo o recursos humanos dessas empresas que tem toda uma sensibilidade para a questão da imigração, para a questão religiosa, a questão das famílias. É preciso fazer isso bem pensado. Não é somente distribuir, colocar. É diferente. Por isso que eu insisto dos venezuelanos. Os venezuelanos como iam do Acre para o sul do país, em ônibus. Mas tinha lá dos haitianos, desculpa, em ônibus. Por que eles iam? Porque lá tinha empresa, o final da cadeia produtiva do agronegócio, o Brasil em expansão, pleno emprego, absorvia esses imigrantes. Agora a realidade é outra. E outra coisa, é diferente a situação geográfica de Roraima com a Venezuela do que era o Acre com o Haiti e o sul do país. É outra realidade. Agora, tantos imigrantes, e eu penso também, aí o deputado pode falar com mais propriedade, tanto o estado de Roraima, a população de Roraima, seria favorável a essa ideia de interiorização dos venezuelanos. Eu acho que é preciso fazer. Roraima é uma economia que está muito vinculada ao recurso público, muitos trabalhadores públicos, não tem condições de absorver todos os imigrantes dentro do mercado de trabalho de Roraima. Agora é preciso ter atenção a diferentes grupos. Mas os imigrantes, a primeira questão, quando a gente foi fazer a pesquisa em Roraima, foi perguntar aos próprios imigrantes: vocês estão em disposição e com vontade de se interiorizar no país? 85% diziam que sim, que eles queriam adentrar no país. Agora, eles perguntavam, desde que a gente tenha algum tipo de apoio, algum tipo de colaboração de alguma política para ajudar. Não dá para parar um ônibus na Praça da República e dizer, desce aí, né? É porque você resolve um problema para gerar outro lá na frente, né? Professor, hoje o cenário também é outro, né? Com relação aos haitianos, nós estávamos em pleno emprego. A economia era uma outra situação, como o professor muito bem colocou. Hoje, nós temos 13 milhões de desempregados. Onde você vai colocar isso? Onde está essa cadeia produtiva? Até muito recentemente, as empresas estavam dispensando para poder manter a sobrevivência das empresas. Até o semestre passado, né? Cenário outro completamente. Então, tem que pensar muito o que fazer com tudo isso, como receber. Deputado, eu tenho aqui um comentário de Marcelo Maria, ele é de Valparaíso, Goiás, uma cidade vizinha aqui nossa. Ele diz o seguinte: tem que fechar as fronteiras. Não desfazendo o lado humano, mas fazer uma seleção. O Brasil já passa por muitos problemas. E essa opinião do Marcelo, a gente sabe que ela é compartilhada por pessoas aqui dentro do parlamento, que acham que as fronteiras do Brasil têm que ser fechadas. O senhor que está à frente dessa comissão, como é que o senhor avalia isso? Eu sou da opinião, sei do que está a legislação, como está a legislação,
Mas não, eu penso que Roraima hoje, com a questão da imigração, ela é como uma caixa d'água. Se você não fizer um ordenamento na fronteira, vai estar entrando um fluxo e vai estar saindo. Vai ter uma dinâmica aqui dentro desta caixa d'água. Então, se não houver um controle, eu chamo de ordenamento. Porque o fechamento da fronteira ele não vai poder acontecer, até porque nós aprovamos muito recentemente, foi aprovado nesta casa, né? A lei da imigração. A lei da imigração. Entrou em vigor em novembro do ano passado. Exatamente. Foi muito recentemente. Não pode fazer o fechamento. Mas pode-se fazer o ordenamento da fronteira. Um ordenamento, um controle para que haja... Por exemplo, você não pode vacinar um imigrante se ele não concordar que seja vacinado. Mas também ele não poderia entrar se ele não cumprisse algumas regras básicas, porque você vai estar colocando toda uma sociedade em pleno risco. A força de segurança parece estar nas fronteiras agora, né? Tentando fazer, inclusive, esse controle sanitário. Estão tentando fazer esse ordenamento da fronteira, porque por ali naquela fronteira passa arma, passa droga, passa, né? Então passa ali, se não tiver um ordenamento, não há um controle e não tem nem como fazer um censo que está ali na capital ou que está naquela linha de fronteira. Então, o ordenamento da fronteira, eu sou muito favorável que aconteça esse ordenamento e que o Estado entre com um conjunto de medidas. Faça o censo, faça essa interiorização que o professor está colocando de uma forma sistematizada e organizada, pensada, porque o cenário hoje é diferente. Penso, por exemplo, a minha assessora acabou de colocar aqui, até... Semana passada tinham sido identificados 21 casos de sarampo, de 71 que estava sob análise, já são 40 casos de sarampo. Então, quer dizer, nós temos uma doença que estava completamente erradicada, como nós falamos no bloco anterior. Então, quer dizer, tudo isso implica em risco. Então, esse ordenamento da fronteira, ele vai permitir que haja um controle, não só aqui da fronteira, mas desse trabalho, desses imigrantes, desse controle, dessas pessoas que já estão aqui. O Josiel Fonseca, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, ele pensa mais ou menos parecido. Ele disse assim, acho que a maioria dos brasileiros não concorda com a entrada de estrangeiros no país, porque ocupam empregos e vagas nos hospitais. Por que ainda é tão fácil entrar pela fronteira e por que o Exército não intensifica a segurança? Se você perguntar, Jô, se você perguntar hoje dos brasileiros que estão naquela fronteira ali, pelo clima pesado que está, de 10 brasileiros que estão ali, se você perguntar para 10, 11 dizem que querem um fechamento da fronteira. Mas nós sabemos que tem uma legislação que não é assim que funciona, não é o nosso querer, é o que está legitimado. Eu queria dizer que a gente tem que fechar a fronteira mesmo, é por contrabando de armas, é por contrabando de droga. Eu queria que a gente não tivesse tirado aqui 60 milhões dos investimentos no sistema de satélites de fronteira que nós tiramos, deslocamos para uma emenda justa para os municípios, mas tiramos do sistema de satélite de fronteira, que é um programa do Exército. Eu acho que a gente tem, o país foi formado por imigrantes, meu Deus, os japoneses, os italianos, esse país é isso. Os africanos, não vieram de vontade própria, mas são imigrantes. Mas vieram também nossos irmãos africanos, que são a maioria da população. Nós somos isso, né? Nós somos isso, esse país é grande por isso. Essa miscigenação. O que nós temos, e acho que, e citei esse grupo, que foi o general Ademir, que está na coordenação dos trabalhos no Ministério da Defesa, que é para organizar este processo. A normatização de vacinas, a criação de abrigos, que é isso o objetivo central desse aporte de recursos, isso eu acho que é justo, mas nós temos que focar não em, olha, fecha as fronteiras e acabou. Aliás, mora mais brasileiros em 2017 na Venezuela, era mais de 6 mil, do que venezuelanos aqui. Há uma crise, evidentemente. Na Colômbia, tinha 50 mil venezuelanos, tinha 900 mil, 50 mil colombianos na Venezuela, tinha 900 mil colombianos, ao contrário. O inverso, né? O inverso. 900 mil na Venezuela e 50 mil de venezuelanos na Colômbia, por conta da crise, da guerra civil que teve lá. Então, eu acho que a gente tem que organizar. É isso. Acho que a lei de imigração foi uma grande conquista, comissão presidida pela deputada Bruna Furlan e o relatório do deputado Orlando Silva, uma grande conquista. A regulamentação, eu acho
dar documentos. Isso nos ajudou muito, porque aí o estrangeiro que chega aqui, ele é acompanhado por esse fluxo, pela regularização da sua situação. Acho que esse é o nosso foco, com uma política diversa, como disse muito bem o professor Leonardo. E só fazendo uma parte, Maristela, por favor, professor. Deputado, também do que eu colocava antes o Armed, né? Eu penso que, talvez, dialogando com o telespectador, o Brasil faz fronteira com 10 países. Então não tem como fechar a fronteira, não pode fechar, essa não é a solução, fechar a fronteira. A solução é organizar e o Estado atuar para que o imigrante, e outra coisa, o imigrante não vem só, entre aspas, pegar o posto de trabalho do brasileiro. O imigrante tem grande capacidade de gerar uma oferta e uma demanda própria. Professor, olha a gente vai ter empresários, o caso dos sírios. Quantos sírios não estão abrindo restaurantes, não estão abrindo... Negócios, eles geram uma atividade. Restaurante sírio é garantia de comida boa, não é? Isso, é o caso do Armed. Ou seja, não tem como a gente fechar. Agora, a gente tem que priorizar, ou seja, o Estado tem que atuar no sentido de facilitar que o empreendimento do imigrante tenha um apoio e ele pode gerar. É como a deputada falou, o próprio prefeito, é um país formado de imigrantes. A gente tem aí hoje os filhos descendentes dos imigrantes na vida política, na vida empresarial. A gente agora tem que fazer, digamos, direcionar. Não dá para ter alarme. A Zuila Caroline, ela tem uma opinião diferente dos dois primeiros telespectadores que participaram. Ela diz, não acredito que deva fechar as fronteiras. Quantos brasileiros não saem do Brasil para os Estados Unidos? Essas pessoas têm o direito de buscar uma vida melhor. É a opinião da Zuila. Voltando em fronteira ainda, professor, tem a situação. A predominância das nossas fronteiras são secas. Isso. A predominância das nossas fronteiras, né? Eu vi uma reportagem no dia de ontem, aqui o Paraguai, domingo, no Paraguai ali, né, com o Mato Grosso, praticamente fronteira seca, né? Com a Venezuela, com as Guianas. Um controle. Né? O que tem que fazer? É uma efetividade, realmente, é um ordenamento, que haja um controle. E outra coisa, deputado, é bom a gente lembrar que se a gente pegar o saldo, tem mais brasileiros no exterior que imigrantes no Brasil. Ou seja, a gente não tem nenhum por cento da população imigrante no Brasil. A gente tem mais de 3 milhões de imigrantes lá fora, onde a gente exige, teve comissão parlamentar aqui nessa casa, para defender os direitos dos imigrantes lá fora. É preciso a gente não se assustar, não criar grandes alarmes. Maristela, professor, eu entendo que isso também é aquela questão. São dois corpos, é uma quantidade enorme de pessoas, muito rapidamente chegando, está ocupando espaço de saúde nos hospitais, nas escolas, no sistema educacional, a questão da segurança, o índice de criminalidade, aquilo que não estava previsto. Bolsa Família, já tem venezuelano recebendo Bolsa Família. Eu tomei um susto, eu não sabia disso. Eu fui na primeira reunião que eu estive no Palácio do Planalto, quando eu cheguei para a primeira reunião e comecei a falar das dificuldades. Não, os imigrantes, já tem imigrantes cadastrados no Bolsa Família. Então, quer dizer... E você tem brasileiros, tem agricultores que não têm acesso, ou por desconhecimento, ou por algum motivo, a esses programas do governo. Então, quer dizer, termina sendo afetado, então as pessoas geram esse conflito. E esse conflito, quem tem que fazer isso? Quem tem que mediar? O Estado. O Estado tem que chegar com uma ação e fazer e colocar um controle de... Vamos fazer a regra do jogo, vamos fazer isso aqui. Só que nós precisamos atuar. O Estado precisa atuar. Precisa dizer, eu cheguei. E precisa, vai ser assim. Vamos ouvir o Armado, porque, Armado, a gente está falando aqui, algumas pessoas sugerem fechar a fronteira, outros deixar a fronteira aberta. O brasileiro se orgulha muito de ser visto como um povo acolhedor e tal, receptivo, mas a gente vê muitos relatos de pessoas que são vítimas de exploração, pessoas que chegam em situações de refúgio, que são vítimas de exploração, de trabalho análogo à escravidão. Em Roraima já são vários os casos de mulheres se prostituindo, como comentou o deputado, em troca de um prato de comida, né? Pessoas que são vítimas de violência. Talvez a sua experiência não seja, pelo que você já relatou no começo do programa, não seja muito nessa linha, mas qual o seu sentimento em relação a essa questão? O brasileiro, né? E aí fique muito à vontade para falar, tem essa coisa toda de ser muito receptivo e tal, ou... Na hora H, as pessoas são vítimas de preconceito. Por exemplo, você veio de um país árabe,
Né? E hoje existe um preconceito muito grande em relação a árabes. Sim. Né? Apesar de você não ter uma aparência muito característica, né, dos árabes, mas a questão, por exemplo, de olharem para você, sabendo que você é árabe, já pensarem, será que ele é terrorista? Você sentiu esse tipo de coisa ao chegar ao Brasil? Na verdade, não passava os limites da brincadeira. Porque também faz parte da característica do brasileiro, que é brincalhão. Aí isso sempre passa assim, nessa faixa. Mas nenhuma vez passou fora disso. Nenhuma vez. Até discussão que chegou a ser séria, a gente não se tratou com essa questão muito. E foi assim, a explicação foi aceita por todo mundo. Eu acho por causa de Brasília, porque Brasília, não sei, porque o tipo da área, o estado, o município, uma interior... Uma população que tem um nível de educação mais elevado. Mais capital, mais interior, tem diferença, tem realmente diferença. E você conhece relatos de outros imigrantes que são vítimas de todos esses problemas que eu citei? Aqui no Brasil, não. Mas também eu lembrei do problema que está dos venezuelanos, porque a gente faz na Turquia a mesma coisa. Os sírios na Turquia chegaram a ser 3 milhões. Na Jordânia, 1,5 milhão, acho que chegaram a 2 milhões. No Líbano, chegaram a 1.200.000. Então, são grandes demais. E os países são... Líbano, por exemplo, para levar 1.200.000, o Líbano é mais pequeno, é menor do que o estado do Roraima, de tamanho. E Líbano é um país que tem no mínimo uns 20 milhões de libaneses, são espalhados no mundo, são imigrantes no mundo. Então, eu acho que, não sei, o Ahmed está falando, né, que não é brasileiro, que não manda, né, mas estou falando que bom a gente olhar as experiências dos outros países. Né, dos outros países. Eu acho que também seria uma ideia boa que, não sei, a questão de colaboração entre os países da América do Sul, porque tem um país que está sofrendo, que é o Venezuela. Mas também o Brasil não é obrigado a levar o impacto inteiro. Nem Colômbia, né? Nem ser dividido o impacto entre Colômbia, o Brasil e o Peru. Também pode pedir para dividir esse problema, esse impacto entre os outros. Sim. Pelo que eu vejo também, pelo que também sabia, minhas informações humildes, que tem bastante colaboração entre os países da América do Sul. Sim, nós temos um mercado comum no Sul e tudo. Pois é, aí também seria uma boa. A ideia que o professor falou, que os imigrantes venezuelanos, eles aceitam se deslocar, e tem outros que, igual na Turquia também, tem gente que não entra dentro da Turquia e fica do lado das fronteiras. Eu quero visitar. Então, também isso é um problema de emprego. Se você quer ficar do lado da fronteira, você nunca vai conseguir um emprego melhor. Vai aparecer esse tanto de problema. Mas isso não está ligado, talvez, a uma expectativa de que a pessoa vai conseguir, ficando ali mais perto, ela consegue voltar mais facilmente para o seu país? Sim, mas também, resolvendo o problema grave. E a gente não manda na Venezuela. Essa é a dificuldade, o ponto de dificuldade. Será que podemos resolver lá? Não. O presidente da Colômbia vem insistindo para a Venezuela aceitar ajuda humanitária, né? Mas parece que não tem sido muito bem sucedido. É que eu acho que o problema ali, eu considero que o Ahmed apresenta uma proposta que eu acho que era os países do Mercosul ou da Unasul poderiam se juntar para contribuir na solução do problema e não no agravamento do problema. A Venezuela teve uma reunião recente de 8 países aqui da América do Sul e alguns dos países suspenderam provisoriamente o pagamento da dívida que a Venezuela tem. O Brasil simplesmente está cobrando a execução imediata da dívida.
Ora, se há uma crise econômica, porque ali é uma guerra econômica aprofundada com a interferência dos Estados Unidos, que o Trump queria até invadir militarmente, ainda bem que os países da América do Sul foram contrários. Então, como a gente ajudar ao problema, a auxiliar o problema econômico, com possível colaboração de suspensão do pagamento da dívida temporariamente, para que se resolva o problema da Venezuela e os venezuelanos possam voltar. E não aprofundar a crise, que a gente tem tido atitudes agressivas. Agora, temporariamente suspender, mas tem tido uma atitude agressiva. Por isso que eu acho que a sugestão da Armed é algo que é importante, a comissão externa pode, inclusive, sugerir. Acho que a urgência de aprovar o aporte de 190 milhões deve ser uma bandeira e compromisso daqui para a Roraima e a região fronteiriça, que é uma pauta que está na ordem do dia. Nós temos que votar e precisamos aprovar também a medida provisória das medidas emergenciais. A medida provisória dos 190 milhões, a medida provisória 823 de 2018, que foi agora do início agora de março. Em fevereiro tem a outra medida provisória. 820. Em fevereiro o governo decretou um estado de emergência social, né, que garantiu outras coisas lá. Né? Professor, a gente está falando aqui de ajuda de outros países. A ONU tem apelado muito para que os países ajudem a Venezuela, recebam os refugiados e ajudem nesse processo. Mas qual tem sido a participação das Nações Unidas, a colaboração das Nações Unidas efetivamente para que isso possa acontecer da melhor forma? Então, as Nações Unidas podem colaborar, mas a autonomia é autonomia de soberania dos países. Mas tem colaborado? Ela tem colaborado na medida do possível, né? Mas eu acho que o que precisa, eu queria resgatar 2 pontos da fala do Armed, né? O primeiro, antes de falar da colaboração entre os países, é colocar isso que ele falava. Tem países com dimensões bem menores, que têm um número de imigrantes muito maior que o Brasil, né? Como eu falei antes, o Brasil não chega a 1% da população brasileira migrante. Tem países que têm 20% da população migrante, 15%, 25%. Cidades que têm mais de 50% da população migrante. Ou seja, é um número ainda muito pequeno. O que está faltando, acho que aqui é consenso nessa mesa, é uma organização do Estado-União, Estado e município, de organizar o fluxo migratório, permitir a interiorização, com, digamos, inserção no mercado de trabalho, como os imigrantes desejam, né? E a outra questão é a cooperação entre os países, sobretudo da América do Sul. E eu quero resgatar um tema que foi da casa aqui, que foi aprovado. Quando se discutiu o acordo Mercosul entre os países, muita gente dizia que vai ter uma invasão de bolivianos, de paraguaios. Nada disso aconteceu, facilitou, regularizou os fluxos. Hoje, um argentino pode viver no Brasil sem dar explicação, como um brasileiro pode viver na Argentina também sem dar explicação. É a partir de uma cooperação entre os países. E não tem como fazer de forma unilateral. Por exemplo, foi um projeto que foi feito unilateral, foi o caso equatoriano, que no momento foi um caso válido. O Equador colocou a ideia de cidadania universal, não visto para nenhum país. Ele não conseguiu manter porque ele fez de forma unilateral, não durou um ano. Começou a colocar visto para os chineses, para os senegaleses, as pessoas que entravam de outros continentes para subir para os Estados Unidos. Ou seja, é fazendo através da cooperação. E o Brasil tem uma condição privilegiada pela dimensão do território do país, né? E pela dimensão de quantidade de habitantes e uma economia, que é uma economia que está entre as 10 primeiras do mundo. Ou seja, se a gente olhar objetivamente, comparado com o que o Armed falava de outros países, né? O caso do Brasil, o caso do fluxo venezuelano, ou mesmo dos haitianos, que o haitiano é hoje o nosso primeiro coletivo no mercado de trabalho e o nosso primeiro coletivo dentro dos estrangeiros no Brasil, ainda é muito pequeno. Eu acho que falta direcionar as políticas públicas, organizar, e eu acho que é algo que se pode fazer. Agora, como ficou consenso nessa mesa, não pode ficar postergando isso, porque aí a população sofre, a população de Pacaraima sofre, a população de Boa Vista sofre, e a gente tem parques industriais como São Paulo, a gente tem uma cadeia produtiva, final da cadeia produtiva do agronegócio nos estados do sul do país, que tem capacidade de absorver esses imigrantes. É preciso organizar e a gente incorporar
esses imigrantes dentro da sociedade e dentro do mercado de trabalho brasileiro, né? Eu acho que isso aí é fundamental. Deputado, a comissão externa, ela já fez algum contato com CNI, por exemplo, CNA, com os órgãos que representam o empresariado brasileiro, para ver como esses órgãos podem ser parceiros do Estado brasileiro na solução desse problema? Maristela, a comissão foi instalada no último dia 26. Nós pegamos todo o planejamento do comitê do Executivo para a gente ver o planejamento, porque antes de instalar essa comissão, a bancada de Roraima, nós fizemos um ofício à presidência da República, ao presidente Michel Temer, onde nós elencamos algumas ações que nós víamos, olhando inclusive o que aconteceu no estado do Acre, com os haitianos, né? Por exemplo, algumas sugestões, o ordenamento da fronteira, criar um comitê onde estivesse a União, o Estado e os municípios, porque não é só o município de Boa Vista, Pacaraima, né? E os municípios ali no entorno. Colocamos também a instalação, esses centros para acomodação dos imigrantes, colocá-lo de uma maneira adequada, foi uma das recomendações. O investimento na questão da saúde, que está saindo os 190 milhões, que foi colocado na nossa pauta. A instalação de hospital de campanha pelo Exército, tanto na fronteira como na capital. Então foram alguns pontos que 7 itens, se não me falha a memória. E nós colocamos, e na última semana agora, nós estivemos com um comitê. E fomos conhecer o plano de atuação e dentre eles foi abordado essa questão da liberação dos 190 milhões. Os 190 milhões, deputada Jô, já estão empenhados 34 milhões para a instalação desses centros de abrigamento desses imigrantes. E até o final de abril, até o dia 30 de abril, o comitê já tem uma estrutura em loco, é o general Pazuello, que está comandando essa operação lá. Até 30 de abril eles querem estar com toda essa infraestruturas prontas para poder dar uma melhor acomodação e até aliviar. O hospital de Pacaraima, por exemplo, que é do Estado, está sendo federalizado para que possa ter uma atuação e uma dinâmica nessa velocidade que está acontecendo. Essas são algumas das ações que nós fomos conhecer esse plano e diante desse plano do governo, nós estamos agora, semana que vem, sentando com a comissão e olhando. Estamos com o Ministério do Exército, estamos com o Ministério da Saúde, porque já havia sido encaminhado um recurso anteriormente, estamos buscando essas informações para sentarmos o que tem, o que está faltando para que a gente possa ter para que a comissão possa ter uma diretriz efetiva e que isso vire uma ação muito rapidamente e possa atender tanto brasileiros quanto imigrantes venezuelanos. Eventualmente até os próprios venezuelanos podem trabalhar nessas iniciativas que vão ser abertas nessas frentes, porque vão ser frentes de trabalho que vão ser abertas pelo dia 27 de abril nós queremos, inclusive, nós fomos convidados pelo Conselho Regional de Medicina, porque eles queriam falar muito dessas questões das doenças, porque como o estado da Venezuela está precariamente, não tem comida, não tem medicamento, não tem nada disso, o que está acontecendo? O Conselho Regional de Medicina está muito preocupado que venha ter um surto aqui já na fronteira, aqui no Brasil. Houve uma redução do peso médio do povo venezuelano muito grande nos últimos anos. Há uma falta de alimento. E essa questão, a gente está falando de imigração, mas eu quero até dizer, eu chamo isso de um êxodo. As pessoas estão atrás de comida. Elas não estão atrás de outra coisa, não é só um besta. Elas estão famintas, elas estão atrás de comida. Tem uma questão, sim, e ela é forte. E ninguém olha para o seu semelhante e só diz assim, tem que fechar a fronteira. Não é tão simples assim. Não é tão simples e tão pequeno. Não é tão simples. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu quero agradecer ao deputado João Moraes, PCdoB de Minas Gerais, pela participação aqui no nosso debate. Professor Leonardo Cavalcante, professor da Universidade de Brasília, coordenador do Observatório de Imigrações Internacionais, da UNB, muito grata também. Deputado Carlos Andrade, PHS de Roraima, presidente da Comissão Externa sobre a crise na Venezuela, que começou a trabalhar recentemente. Exato. A comissão. Eu desejo boa sorte, sucesso. Muito obrigado. Vamos precisar. Ahmad Al-Haraki, muito obrigado por sua presença. Foi muito bom ter alguém aqui, com o olhar de quem passa, porque pelo que nós estamos discutindo aqui. Muito obrigada também. Obrigado a você. Por sua participação. Você de casa que participou e nos acompanhou, muito grata também. Na próxima semana, nós vamos falar sobre a proposta em debate na Câmara que regulamenta o lobby.
Eu sou a Maristela Santana e a gente volta na próxima terça, às 9 da noite, ao vivo, aqui na TV Câmara. Até lá. O nosso código é um código realmente defasado, é um código que tem uma influência autoritária. O Brasil é um país extremamente violento, nós temos uma cifra anual de mais de 56, 57 mil, quase 60 mil mortos por ano em virtude de crimes violentos.